Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a praticar a humildade, pois o orgulho, a soberba, leva à nossa destruição. Neste momento podemos até contemplar Nossa Senhora como exemplo de ser humano mais humilde. Ninguém foi tão grande como ela, claro, tirando Jesus, que é Deus que se fez homem. Maria é o ser humano que mais experimentou a glória de Deus e, no entanto, foi a mais humilde. A sua humildade é proporcional à sua grandeza. Então, por mais que nós conquistemos posições na sociedade, também deveria crescer em nosso coração, em nossas atitudes, a humildade, né? Então, a pessoa humilde, ele é aberto para Deus e também é aberto para os outros. Então, aqui diz no livro do Eclesiástico: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. A palavra humildade, ela tem raiz na palavra, no termo humus, que significa terra. Então, ser humilde significa reconhecer que nós somos barro, argila. Por isso aparece em Gênesis que o ser humano foi criado a partir do barro. Não é só uma questão de atitude humilde, mas é uma questão de reconhecer a nossa origem e natureza. Dizer que somos barro não é uma humilhação, é uma coisa dizer que nós somos feitos do mesmo material da criação e do universo. Em outras palavras, nós somos criaturas e não deuses. Por quê? Porque ao longo da história, se você pegar as grandes civilizações dos primeiros séculos, né, da nossa história, você vai ver que os imperadores, aqueles que comandavam as nações, sempre foram divinizados, se tornaram deuses, como Faraó, né? Praticamente um semideus aqui na terra. O imperador romano, que recebeu o título de Augusto, que significa divino, está vendo? E em cada etapa da história, o ser humano foi tentado a se divinizar, a autodivinizar. Já começando pelos nossos primeiros pais, quando Adão e Eva recusaram praticar a vontade de Deus, seguindo o caminho da desobediência. Então, eles realizaram em si mesmo aquela tentação original da serpente: se vocês comer do fruto proibido, sereis como deuses. Então, esse sereis como deuses nos acompanha em cada etapa da história. Por isso que a humildade é o caminho
da salvação, da verdade da salvação. Por isso, Deus mesmo condescendeu, desceu na terra, humildemente, e assumiu a natureza humana, a realidade de criatura, sem deixar de ser Deus, mas renunciando às suas qualidades, suas prerrogativas de Deus, viveu uma vida como a nossa, em tudo, menos no pecado. E nunca usou o poder em favor de si mesmo, para nos ensinar que se tornando humilde, é que nós somos divinizados e somos elevados à dignidade de filho de Deus. Então o próprio Deus nos deu o exemplo, saindo da Trindade e vindo ao nosso meio, viver como nós, e ainda ser humilhado na cruz, por amor de nós, por causa dos nossos pecados. Então, por exemplo, dá um exemplo mais atual, do século XX, da soberba humana, que recusa a lei de Deus e procura seguir o caminho da autossuficiência, de uma independência absoluta. Parece que o ser humano fica brigando com Deus a vida toda, buscando uma vida de independência e liberdade absoluta. Não existe a liberdade absoluta. Por sermos criaturas, nós sempre seremos dependentes do nosso Criador. O Pai criou tudo que existe, mediante o seu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. E tudo continua existindo pelo poder de Jesus. Nós continuamos existindo hoje pelo poder de Jesus. Se Deus quisesse, ninguém mais existia. Mas por amor nos criou, por amor nos salvou, e por amor nos fez filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, né? Então Deus age por amor. Então, e o ser humano sempre fica buscando essa liberdade absoluta, e fica criando sistemas destruidores, gerando cultura da morte, e crescendo sempre mais no egoísmo e no individualismo. Então, no século XX, tivemos um grande exemplo. O sistema comunista, ele nos seus princípios, recusa, né, a existência de Deus. Deus não existe. Então, um sistema político-econômico ateu, na sua origem e na sua natureza. E tentou imprimir isso no mundo. Você vê, depois de décadas de comunismo na própria Rússia, de tantas mortes, trabalhos duros, penosos na Sibéria, não foi suficiente para destruir a fé na Rússia e na União Soviética, nas ex-União Soviética. A fé sobreviveu. Inclusive até a mãe do chefe russo, o último chefe russo da ex-União Soviética, a mãe era cristã praticante, né? Mikhail Gorbachev, não sei, a maior parte das pessoas que acho que não conhece, mas foi a primeira vez que um chefe soviético entrou no Vaticano, foi neste tempo. Começou então o caminho da liberdade, chamado perestroika, né? Então é um sistema ateu que procurava eliminar Deus. Em diversos momentos da história tiveram essa intenção. Inclusive, Bonaparte também teve essa intenção, também não conseguiu. Os imperadores romanos tentaram, não conseguiram, porque a fé é mais resistente, é mais resiliente, é mais forte do que todo o poder que existe neste mundo. Agora, é claro, muitas pessoas são sacrificadas, milhões de pessoas, né, por fidelidade a Deus. E hoje, vamos só falar do comunismo, vamos falar do capitalismo também. O capitalismo é outro tipo de ateísmo, é o ateísmo prático. Se declara não ateu, crê em Deus, às vezes tem até Deus seja louvado na nota, né? No dólar, não lembro qual é a frase, mas não. No Brasil, o presidente Sarney introduziu nosso dinheiro, mas não sei também se existe ainda essa frase, né? Mas que Deus seja louvado, um tipo de coisa assim. Então, é um sistema que não é ateu, mas as pessoas vivem como se Deus não existisse. Então, quanto mais aumenta o materialismo, menos eu preciso de Deus, né? Para que Deus? Se eu tenho saúde, tenho dinheiro, tenho vida digna, para que Deus? Isso se nós pensarmos que Deus, a nossa relação com Deus é funcional.
Eu só amo a Deus porque Ele me dá isso, aquilo, saúde, dinheiro, proteção. Se eu tiver tudo isso, eu não preciso de Deus. Esse conceito sempre vai entrar em crise, porque Deus é mais do que isso. Deus não existe só para satisfazer as nossas necessidades. Deus, Ele é para ser amado, né? E nós existimos para sermos amados e amar a Deus e glorificar o nosso Deus. Então, isso acontece nos nossos países do Ocidente, que tem essa tendência de abandonar Deus e assumir a confiança em si mesmo e na capacidade humana. Mas se acontecer os desastres, pandemias, inclusive aconteceu uma coisa agora, todo mundo esperava que pós-pandemia as pessoas ficariam mais religiosas, e não foi bem assim, entenderam? Não foi bem assim. A gente já esqueceu a pandemia, né? Então o orgulho humano, ele está sempre presente. E hoje nós vivemos o que chamamos de cultura do relativismo, que o Papa Bento XVI, ele denunciou profeticamente. Então, às vezes nós não negamos Deus, mas vivemos a indiferença, o relativismo. Quando nós colocamos Deus de lado, os 10 mandamentos já não dizem mais nada para nós. Entenderam? Eu não procuro obedecer uma lei fora de mim, como os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, para toda a humanidade. Eu mesmo sou a referência do certo e do errado. É o que nós estamos vendo hoje. É uma moral individual. É eu que decido o que é bom e o que é certo. Se eu achar que é bom uma coisa que geralmente se acha ruim, é bom para mim e pronto. É um subjetivismo, né? Então, com isso, nós percebemos que a humanidade, ela caminha mal. Nós estamos vendo um tempo muito perigoso, um tempo que há carência de tudo, né? Carência de saúde mental, de lideranças religiosas, lideranças políticas. Estamos aqui com a Marinha Americana aqui na nossa porta, né? Perto da Venezuela, no Panamá, Ucrânia e Rússia, aquelas atrocidades em Gaza, tantas coisas pelo mundo que a gente nem fica sabendo. Então, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais instabilidade se cria, tanto nas relações pessoais, nas relações humanas, na sociedade e também no mundo. Então, Deus, Ele dá estabilidade, por quê? Olha para você ver, nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles estão na nossa consciência. É uma lei moral que vale para toda a humanidade e para todos sempre. Sempre será um princípio e um valor, honrar pai e mãe. Sempre será um princípio válido a honestidade, o não roubar, o ser honesto. Olha o que nós ouvimos essa semana, né? O que aconteceu aí, o crime organizado no Brasil, aonde chegou. Isso é assustador, não é? É verdade? Então, é para vocês verem. Quando o ser humano, de fato, se afasta de Deus, ele fica descomprometido também com a realidade, né? E cada um busca o seu caminho. Então, graças a Deus que o Brasil tem dado alguns passos muito interessantes, como foi agora a proteção da criança no menor, né? Através da internet aí, das redes sociais. Então, é mais um passo, é um exemplo para o mundo que o Brasil está dando. Inclusive, apesar das nossas falhas democráticas, o Brasil foi elogiado pelo New York Times e pela revista The Economist da Inglaterra, né, que elogia o Brasil, que o Brasil está dando exemplo de democracia, mesmo com as nossas fragilidades. E isso é muito importante, né? As instituições do Brasil ainda continuam, né, existindo e funcionando, entre aspas, né? Nós conhecemos as nossas fraquezas, que apesar da corrupção e da injustiça, o país caminha e produz. Então, somos chamados a reconhecer o nosso Criador, a sermos humildes, a buscá-lo em nossa vida em primeiro lugar. Pois a palavra de Deus, a Bíblia, tem essa finalidade principal,
amar a Deus com todo o nosso coração e amar o próximo como Jesus amou. Se fizermos isso, seremos felizes neste mundo, em plenitude, na vida eterna. E Jesus também nos dá hoje o exemplo, aproveita uma refeição para nos ensinar também o caminho da humildade. Da humildade. E no reino de Deus, quem se coloca primeiro é o último. E quem se coloca como último será o primeiro. Quem é mais importante? É o que senta à mesa ou o que serve? No reino de Deus é aquele que serve. Então, quanto mais nós praticarmos o bem, mais felizes nós seremos e ganharemos a recompensa no céu. Na mesa, vamos dizer melhor, quando havia o culto na sinagoga, um exemplo em Cafarnaum, então alguém importante chama alguns convidados para a refeição. E na mesa, os lugares, eles são hierárquicos. As pessoas sentam em certo lugar de acordo com a sua importância. Geralmente é mais importante quem fica à direita do dono da casa e à sua esquerda, né? Então, às vezes acontecia que alguns sentavam no lugar importante sem ser convidado. Aí o dono da casa mandava ele para um lugar menos importante. Aí ele ficaria humilhado. É o que está querendo dizer aqui no Evangelho. Nas nossas festas de casamento, não tem esse problema não, né? Tem mesas pequenas ali para todo mundo e uma mesa especial para a noiva, o noivo, os seus familiares. Agora, se você tiver audácia de sentar na mesa, né, dos familiares, você vai ser tirado de lá. Ou se você for numa mesa que está lá uma plaquinha reservado, aí você senta lá, né? Inclusive acontece aqui, quando tem uma festa importante aqui, né, a gente reserva os bancos para investiduras, essas coisas assim, né? Crisma, primeira Eucaristia, então os bancos são separados para essas pessoas, não é verdade? E a gente entende, ninguém se sente humilhado por isso, certo? Então, Jesus percebia essa ganância, né, de querer os primeiros lugares, e no reino de Deus não é assim. Então, nos ensina que a gente fica no lugar de humildade, e se o dono da casa te convidar para ficar perto dele, então você será glorificado. Porque geralmente aonde ficava o dono da casa era o lugar mais importante, onde era melhor servido também. Então, só fazendo aqui um adendo, no tempo de Jesus, a última ceia não foi uma mesa retangular como nós estamos vendo aqui. É uma mesa em forma de U, com 2 braços. No meio, o servo servia, né? Então, o lugar mais importante era o lugar à direita de Jesus, que ficou o discípulo amado, o João Evangelista, e à esquerda de Jesus ficou quem? A pessoa que é honrada na refeição. Quem que vocês acham que ficou? Pedro? Pedro já ficou do outro lado, na ponta do U do outro lado, entendeu? João na ponta do U de cá, do lado de Jesus. À esquerda ficou Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Está vendo? É Jesus nos ensinando que nós temos que amar o inimigo, perdoar até as pessoas que nos traem. Então, quando Jesus molhou o pão no vinho, na sopa, então ali dá início à refeição. Foi nessa hora que Jesus falou para Judas, né? Se tiver que me trair, faça logo. E Judas saiu. Então Judas não participou da instituição da Eucaristia, tá certo? Então foi assim que aconteceu. Então que nós escolhamos o caminho da humildade, né? O caminho do serviço, o caminho do amor, não se importar com posições sociais. E finalmente, para a gente terminar a reflexão, Jesus orienta o dono da festa. Quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e tu serás feliz. Já fizeram isso alguma vez? Mas o que Jesus quer dizer com isso? Que nós devemos convidar quem não pode nos pagar. Nessa refeição, que tem esses lugares sociais, se você é rica ou rico e convida uma pessoa rica, essa pessoa rica vai te chamar você para uma festa
É o normal. Se não chamar, você vai ficar magoado e não vai chamar lá na próxima festa. Não é assim, mais ou menos? Né? Então, quando fala chamar os coxos, os pobres, os leprosos, os doentes, é porque eles não têm como pagar. Então, que a nossa relação com as pessoas sejam relações gratuitas, de gratuidade, e não relação por interesse ou por status, mas por gratuidade. É próprio do amor ser gratuito. E quando nós praticamos o bem, se você de fato ama, você não faz esperando recompensa, mas confiando na recompensa celeste. Você faz porque ama. E é assim que Deus relaciona conosco. É assim que Deus nos ama. Deus nos ama sempre. Não importa se eu seja pecador ou não. Deus me ama. Sempre nos procura para nos salvar e para nos resgatar.